que a gente vem trabalhando desde o mês passado, conselhos sob a mentoria de Paulo. Então, são os conselhos do apóstolo Paulo, esse jovem evangelista, pastor da igreja de Éfeso. Então, a gente tem trazido alguns assuntos até pertinentes a essa questão do presbiterato, não é? Então, nas duas últimas reuniões, a gente falou sobre as atitudes que um presbítero deve ter, e a gente viu também que essas atitudes precisam estar presentes na vida de todo o crente em Jesus Cristo. Então, hoje eu quero falar sobre o quinto conselho que o apóstolo Paulo então dá a Timóteo, e alimente-se com as verdades da fé, a partir de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e de 1 a 10. Então, alimente-se com as verdades da fé. Vamos fazer mais uma oração? Aliás, antes de orar, antes que eu me esqueça, semana que vem nós vamos estar no retiro da igreja, não é? O retiro espiritual. Então a gente não vai ter a nossa celebração da noite. Então o tempo passa rápido, a gente já vai estar no retiro. Então a gente não tem o nosso culto na próxima semana, mas eu vou pedir para você, sugerir, para que você não fique em casa, para que você procure uma igreja, para que você esteja em comunhão com pessoas, ouvindo a palavra. Você pode, por exemplo, visitar a igreja primeira presbiteriana, que é central, por exemplo. Se você não quiser sair do bairro, você pode visitar os irmãos batistas aqui do lado, fazer uma visita ali para o Josué e para a Lúcia, eles certamente ficarão felizes. Não importa onde nós estejamos, o que a gente precisa estar no meio da igreja, do povo de Deus, que não é dividido por bandeiras denominacionais. Então, se você infelizmente não vai poder ir ao retiro com a gente, procure uma igreja, faça uma visita, não é? E isso será assim de grande proveito para a sua vida e para a sua família. Vamos fazer a oração então? Deus, obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Nós te damos graças, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido, tem mantido essa igreja, o Senhor tem cuidado de nós, não obstante os dias difíceis, as lutas, as dificuldades, as tempestades, pelas quais nós atravessamos tantas vezes, o Senhor tem cuidado de nós, e a gente quer aprender, Senhor, nesses dias a não perder o foco, a não perder a essência da boa doutrina que nos mantém saudáveis na vida cristã, que a gente possa a cada momento, sempre, nos alimentarmos da sua palavra, para que nós possamos crescer espiritualmente e amadurecermos na fé. Então, nesse momento, fala mais uma vez com a gente, usa a tua palavra, porque é a tua voz para a vida da gente, mas usa também a minha vida com todas as minhas falhas e limitações, que seja a tua voz falando aos nossos corações. É a nossa oração nessa noite, oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ler o texto, 1 Timóteo 4, de 1 a 10, e o texto diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé
e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, irmãos, o primeiro conselho de Paulo a Timóteo, que nós comentamos lá no primeiro culto, mês passado, tem a ver com os falsos ensinamentos que estavam no meio da igreja naquele primeiro século. Então, se você quiser voltar e assistir essa mensagem, está lá no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Então, o apóstolo Paulo traz novamente à tona esse assunto das falsas doutrinas aqui no capítulo 4. E a gente vai entender por quê, porque pessoas vinham do judaísmo e de religiões pagãs, e essas pessoas traziam falsas doutrinas para o meio da igreja. Então essa era uma preocupação constante do apóstolo Paulo nessa carta a Timóteo. Por isso que no primeiro versículo ele diz que pessoas seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso acontece ainda nos dias de hoje. Tem pessoas que se deixam levar por falsos profetas, por homens enganadores, hipócritas e doutrinas de Satanás, de demônio. E aí ele fala também sobre mente cauterizada desses homens. A mente cauterizada aqui, dessas pessoas que pregam esses falsos ensinamentos, são pessoas que não conseguem mais discernir entre o certo e o errado. São pessoas que se propõem a pregar um falso evangelho, mas não conseguem mais discernir entre o santo e o profano. E ele diz no versículo 3, proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações e graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, novamente aqui o apóstolo Paulo está falando sobre aquela questão do gnosticismo. E lá no primeiro século eles acreditavam na questão do dualismo, né? A carne é ruim, o espírito é bom. Então o casamento é ruim porque tem a questão do sexo. A ligação carnal do casamento através do sexo é ruim. Então esses falsos profetas proibiam o casamento, entendendo que o casamento não era edificante para a vida das pessoas. E quanto à questão dos alimentos, nós sabemos que no judaísmo, eles tinham vários tipos de alimentos, alguns que nem constavam lá nas leis do Antigo Testamento, mas por uma tradição, eles não poderiam comer ou se alimentar daqueles alimentos específicos. Hoje em dia, a gente tem a igreja que não come carne de porco? Os adventistas, obrigado Jurandir, que por conta desse ensinamento judaizante, lá do Antigo Testamento, até os dias de hoje, não comem carne de porco, por exemplo. E o apóstolo Paulo vem questionar essas coisas, dizendo que tudo que Deus criou é bom. Então, os alimentos, quando digeridos, não é? Então, quando nós nos alimentamos de todos os alimentos, e nós fazemos com ações de graça, ou seja, agradecendo, o que o apóstolo Paulo diz que esses alimentos são santificados através da palavra e da oração. É por isso que antes da gente fazer a nossa refeição, a gente deve agradecer e a gente deve pedir para o Senhor santificar aquilo. Eu lembro uma vez que eu fui comer num restaurante, muitos anos atrás, lá em São Paulo, fiz meu prato no self-service. E quando eu sentei, eu olhei para frente, tinha uma imagem de idolatria, assim, bem à minha frente. Eu estava com o prato ali, e
eu não hesitei, eu orei para que Deus santificasse, purificasse aquele alimento, dei graças por aquele alimento e sabia que, sendo assim, purificado, santificado pelo Senhor, não me faria mal. Então, essa é a maneira como o crente deve proceder diante dessas questões. Mas a gente vai perceber que nesse texto que eu li, existem pelo menos 3 disciplinas que Timóteo precisaria adotar na sua vida ministerial. Então, o apóstolo Paulo aconselha Timóteo para que ele tenha disciplinas, não é? E aí eu quero comentar com você essas 3 disciplinas. E a primeira disciplina, a Jéssica vai colocar aí para você anotar, para você compartilhar na sua célula, é que Timóteo deveria alimentar-se das verdades pela fé. E aí eu vou reler com você o versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, o apóstolo Paulo, a gente vai perceber que ele usa, nesses versículos, 2 metáforas. A primeira metáfora que ele usa com Timóteo é a questão do alimentar-se, nutrir-se, não é? Essa expressão que ele usa. E ele vai dizer para Timóteo que ele precisa se nutrir com as verdades da fé, com a boa doutrina, e talvez essa expressão nutrir venha dessa questão da criança, não é? A gente alimenta os nossos filhos desde os primeiros aninhos, e o desejo no nosso coração é que eles sejam nutridos por aqueles alimentos. Então, tem alimento que é necessário para a vida do nosso filhinho, a vitamina que ele precisa, não é, consumir. E na vida cristã, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: a sua vida precisa ser pautada e alimentada pela palavra do Senhor. Você precisa ser nutrido pela fé e por uma boa doutrina, não essas doutrinas de demônios, não esses ensinamentos pregados pelos falsos profetas do seu tempo, mas você precisa ser bem nutrido, assim como uma criança é bem nutrida pelos seus pais desde os primeiros meses. Então, a gente olhando para esse texto aqui, a gente vai entender que o crescimento espiritual de Timóteo, o seu amadurecimento na fé está totalmente ligado com essa questão dele se alimentar da palavra, dele se alimentar da boa doutrina que contém a palavra. Então, isso é fundamental. Timóteo teria que ter essa disciplina periódica, diária, de se nutrir com a palavra. E o que a gente percebe nesse texto que nós lemos é que o inverso também é verdadeiro. As pessoas que se alimentam desses ensinos enganosos, o destino dessas pessoas é a apostasia. Quando as pessoas ouvem, e é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para que Timóteo passe isso para a igreja de Éfeso, onde ele estava, que se as pessoas se alimentassem desses ensinamentos, essas doutrinas de demônios, essas pessoas iriam cair na apostasia, iam negar a Cristo com a sua própria vida e com o seu testemunho, rejeitar a fé cristã. Então, Timóteo deveria transmitir isso, de Timóteo nutrir-se da verdade, na fé e das boas doutrinas. Isso é uma questão de disciplina. Timóteo precisaria fazer isso constantemente, diariamente, e passar isso para a igreja. Então, essa é a primeira disciplina: alimentar-se das verdades pela fé, com o perigo dos falsos ensinamentos do primeiro século. Segunda disciplina que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite: exercita-se na piedade. Versículos 7 e 8 eu vou reler com você. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para
tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então, a segunda metáfora é do exercício. Talvez o apóstolo Paulo estivesse em mente, como em outros casos no Novo Testamento e nas suas cartas, a questão do atleta. Talvez das competições gregas, talvez estivesse pautado nas Olimpíadas. Então, o apóstolo Paulo traz essa metáfora, ele vai dizer para Timóteo o seguinte, que Timóteo, você precisa se exercitar, você precisa se preparar, mas não somente fisicamente, mas você precisa se exercitar espiritualmente na piedade. Então, enquanto os atletas naquele tempo buscavam o vigor, a capacidade, a habilidade física, Timóteo e os crentes precisariam buscar o exercício da fé, da piedade, da santificação, para que eles tivessem uma vida proveitosa em todos os aspectos. Então, o que a gente percebe aqui é que Paulo não menospreza a atividade, o exercício físico, mas o que a gente entende é que ele quer passar que os benefícios espirituais, o exercício espiritual na vida do crente, pode trazer muito mais benefícios, tanto nessa era presente quanto na futura. Se a gente for parafrasear o apóstolo Paulo, a gente poderia imaginar o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: assim como um jovem atleta precisa ter disciplina, constância, foco e paixão por aquilo que faz, você, Timóteo, deve, pela graça de Deus, se exercitar e se esforçar para o viver santo, em busca de alcançar o alvo da vida, que é a vida eterna. Então, esse é o exercício mais importante, é a disciplina que Timóteo precisaria adquirir. E no versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: tem promessa da vida presente e da futura. Então, nos dias de hoje, para mim, para você, a gente precisa entender e não perder de vista em nenhum momento que o nosso foco não deve estar somente na era presente, mas principalmente no futuro. O exercício da piedade, da vida santa, da vida que agrada a Deus é para a vida presente, mas nos leva a alcançar o alvo principal da vida de qualquer crente, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então a gente tem essas duas disciplinas. A terceira e última que eu gostaria de compartilhar com você, terceira disciplina, trabalhar, colocando a sua esperança no Salvador. Então o apóstolo Paulo aqui faz novamente mais uma afirmação digna de aceitação, não somente por Timóteo, pelos crentes ali no primeiro século, mas uma afirmação digna de aceitação para cada um de nós. Lá na primeira mensagem, nós lemos a primeira afirmação que o apóstolo Paulo fala, que é digna de confiança. 1 Timóteo 3:1, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. E ele diz, essa afirmação é digna de confiança. A segunda afirmação está aqui, nesse texto, quando ele diz, no versículo 10, se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creram. Então, essa é uma afirmação digna de aceitação para Timóteo e para cada um de nós. O trabalho árduo para que as pessoas venham conhecer Jesus Cristo como Salvador. Então, o apóstolo Paulo afirma com confiança que tanto Timóteo como eles deveriam trabalhar, lutar. E esse trabalhar aqui é um trabalho que exige esforço, no grego. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho árduo. E esse trabalho nada mais é do que ter a disciplina de levar o evangelho de Jesus para outras pessoas. Então, Timóteo precisaria ter essa disciplina, trabalhar
arduamente, dia após dia, para que a mensagem do Evangelho fosse pregado e alcançasse outras pessoas que viessem a crer em Jesus Cristo. Essa mensagem é para que pessoas sejam salvas. Então, irmãos, apesar de toda a disciplina, Paulo põe aqui a sua esperança no Deus vivo. Apesar de todo o trabalho que o apóstolo Paulo pudesse fazer, incentivar Timóteo para que ele também fizesse, nós sabemos, e o texto diz, o apóstolo Paulo dizendo que a esperança está no Senhor. Eles trabalham, mas o fruto do trabalho, o resultado está no Senhor. É o Espírito Santo que vai fazer frutificar aquilo que a gente tem semeado ao longo das nossas vidas. A gente trabalha arduamente, deve ser assim. Nós não podemos ser, como é o caso aqui de Timóteo, ser um evangelista preguiçoso, acomodado, mas ele precisa então trabalhar arduamente, para que muitas pessoas ouçam que Jesus Cristo é o Salvador, e que outras pessoas venham a crer nesse mesmo Jesus Cristo. E eu queria dizer para você que o esforço do atleta, o resultado da sua competição final, tem a ver sim com seu esforço, com seu trabalho, com seu treinamento. Nenhum atleta verá no final ou alcançará o alvo se ele não trabalhar arduamente. Ele não vai colher resultados se ele não trabalhar, se ele não se esmerar, se ele não treinar. E é assim na vida cristã. Paulo reconhece que é assim. Ele precisa labutar, que é um trabalho esforçado. Ele precisa crer, além do trabalho, num Deus vivo. Ele precisa desejar, almejar que pessoas venham a Cristo. E esse é o grande alvo e objeto da vida do apóstolo Paulo. Trabalhar muito para que pessoas venham a Cristo. Trabalhar muito esperando ver o fruto do seu trabalho. É assim que precisa ser na vida de Timóteo, diz o apóstolo Paulo. E é assim que precisa ser na minha vida e na sua vida. A gente precisa trabalhar arduamente para que pessoas venham a Cristo. A gente trabalha e a gente coloca a nossa esperança no Deus vivo. Então eu queria fazer 3 aplicações aqui, como sempre a gente faz, para a gente guardar no coração, para a gente aplicar na nossa célula durante a semana. Primeira aplicação: se alimente da palavra. Primeira aplicação: eu e você, nós precisamos ter a disciplina de nos alimentarmos da palavra. E eu queria dizer para você com toda certeza, eu vou fazer uma afirmação digna de confiança. Os falsos profetas estão por aí. Estão nas mídias sociais pregando. Estão nos programas de TV, na internet, por todos os lados. As doutrinas falsas, os ensinamentos de demônios estão por aí. E tem muitas pessoas sendo enganadas e apostatando da fé, porque não levam em conta e não se alimentam da palavra. É isso, esse livro que nos garantirá que nós seremos nutridos e alimentados como convém e como Deus quer e como nós precisamos. E eu queria dizer para você, com toda certeza, você que é membro aqui da nossa igreja, para Erenice, para Ludmila, que aqui nessa igreja a gente tem oportunidade para a gente se alimentar. Tem ou não tem, irmãos? Só não se alimenta quem não quer. Só não se alimenta quem não valoriza as celebrações de domingo. Porque eu tenho, assim, imensas dificuldades, inclusive na pregação. Mas se tem uma coisa que eu me esmero, é não trazer para o púlpito falsos ensinamentos. Eu posso errar em várias coisas, no português,
sei lá, na posição, na maneira de me expressar, mas irmãos, talvez eu não peque trazendo para vocês ensinamentos dos demônios. Isso eu não vou fazer. Mesmo porque quando eu tenho dúvida, eu sou humilde, eu procuro a ajuda dos universitários. Então, irmãos, a gente tem a possibilidade de vir e aprender. Lástima que algumas pessoas troquem o culto de domingo por qualquer coisa. Eu não sei, hein? Se eu fosse profeta, diria que talvez alguém tenha trocado a celebração de hoje para ficar em casa assistindo o Vasco Flamengo. Tem pessoas que trocam facilmente estações de crescimento, que é um intensivão de estudo, por qualquer outra coisa que seja. Graças a Deus, porque a gente tem tido um bom grupo de pessoas aqui estudando de 2 em 2 meses. E as pessoas que valorizam esse tempo têm aproveitado, e geralmente o resultado final são pessoas aprovadas ali no conteúdo que a gente se esmera em passar nesses finais de semana. Então a gente tem o culto de domingo, a gente tem as estações de crescimento, a gente tem as células. Hoje a gente tem mais ou menos 106 pessoas em células. Na célula, a gente tenta aplicar a mensagem à nossa própria vida. Na célula, a gente aprende com a vida do outro. Na célula, nós somos edificados. A gente tem mais ou menos 30 pessoas envolvidas em grupos de discipulado. Tem pessoas mentoreando e pessoas sendo mentoreadas. Tem pessoas passando um pouco do seu aprendizado e da sua experiência por uma pessoa mais novinha na fé, e essa pessoa cresce, essa pessoa vai e amadurece. Então, o conselho do apóstolo Paulo para mim e para você é que nós precisamos disso, nos alimentarmos das verdades da fé e da boa doutrina. E talvez essa igreja, como todas as outras, tem lá, sei lá, suas necessidades ainda não supridas para algumas pessoas, quem sabe? Mas se tem aqui é a palavra. Se tem aqui é um bom ensinamento, pessoas capacitadas para ensinar. Aprende quem quer, aprende quem se compromete, amadurece quem participa, quem frequenta. Agora, para quem não frequenta, vai ficando para trás, suscetível a ser enganadas por esses ensinamentos falsos, as doutrinas falsas dos nossos dias. Talvez a gente tenha necessidade de perguntar: onde estão os falsos profetas dos nossos dias? Estão por aí. Fique atento que você os reconhecerá. Mas para a gente não ser levado por essas falsas doutrinas, a gente precisa se alimentar da palavra, a gente precisa ter essa disciplina. Faça a sua devocional. Tenha um tempo com Deus todos os dias. Se esmere. Disciplina acontece na vida da gente através de atos repetitivos, não é assim? A gente vai repetindo até aquilo se tornar uma boa disciplina na vida da gente. Segunda aplicação: exercite-se na piedade. Uma vida de piedade, uma pessoa consegue através da oração, através de um coração quebrantado, do jejum, de um relacionamento próximo com Deus, da busca pela vida santa. O homem e a mulher piedosa ou piedosos são pessoas que buscam intensamente uma vida de santidade. Então, assim como um atleta se prepara fisicamente, o crente precisa se preparar espiritualmente. A gente precisa se exercitar, a gente precisa ter essa disciplina para que a gente tenha uma vida piedosa, para que a gente tenha na vida cristã, assim como um atleta, constância, foco, preparo, vigor espiritualmente.
Se a gente não treina, se a gente não busca, não adianta, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar para trás. Eu lembro o apóstolo Paulo falando aos Coríntios na sua primeira carta, e o apóstolo Paulo começa dizendo assim: eu não posso trazer para vocês alimentos sólidos. Lembra disso? Eu trago para você leite. Por quê? Não tinham maturidade para receber um alimento sólido. A vida cristã, se a gente não se exercita na piedade, nós ficamos como crianças, espiritualmente falando. Não tem maturidade, não tem uma pegada de um crente maduro que pode discipular, que pode liderar, que pode ministrar. Algumas pessoas ficam a vida cristã naquela mesma vidinha, sendo levado para um lado, para o outro. Eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Chama o pastor, me socorre. A gente precisa se exercitar na piedade, nos aproximando do Senhor, tendo uma vida de oração, buscando intensamente a vida de santificação. Disse de manhã, eu estou na academia já há 30 dias, pretendo permanecer. Mas isso não é o grande proveito para a minha vida. Para a minha e para a sua vida, o grande proveito é o exercício da fé. E a gente precisa buscar essas coisas intensamente. Terceira e última aplicação, trabalhe arduamente. Em que sentido? Trabalhe arduamente para que pessoas venham a Cristo. Enquanto nós fazemos a nossa parte de trabalhar arduamente, para falar de Jesus para o nosso amigo de oração, para os nossos amigos, parentes, as pessoas a quem nós amamos, nós fazemos a nossa parte e aí nós podemos descansar no Deus vivo, porque Ele fará a sua parte através do Espírito Santo. Então a gente precisa trabalhar para que os nossos amigos venham a Cristo. Se a sua conversão, se a sua vida cristã faz algum sentido para você, faz com que você tenha o seu foco não somente na vida presente, mas na eternidade, você precisa se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. Não dá para a gente imaginar que a gente pense que Cristo é bom para a gente, mas não é para as pessoas. Que nós precisamos de Cristo, mas as outras pessoas não precisam. Que nós nos alegramos com a vida eterna. Talvez ela não se importe com isso. A gente precisa trabalhar arduamente, porque o nosso trabalho tem a ver com as coisas do presente, mas tem a ver com as coisas principalmente do futuro. Como eu costumo dizer, para fechar aqui a nossa mensagem, se tem uma coisa que a gente não vai fazer na eternidade, é apresentar Jesus para alguém. O tempo para a gente apresentar Jesus para alguém é agora. Porque na eternidade, a gente não vai ter mais essa oportunidade. A gente precisa trabalhar arduamente nesse sentido. E confiando, tendo esperança que Deus, no tempo dele, fará a parte dele. E aí, quem sabe, a gente possa dizer algum dia, como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Mas não é qualquer fé, não é qualquer doutrina, é a sã doutrina que a gente tem totalmente disponível, todos os dias, em todos os lugares, para que a gente se alimente e que a gente possa então compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Esse é o tempo. Essas disciplinas
que o apóstolo Paulo traz para Timóteo, essas disciplinas são para mim, são para você, e é para a igreja nos dias de hoje. A gente precisa orar para que nós sejamos tomados por esse sentimento de urgência. O nosso coração precisa vibrar por essas questões. O nosso coração não pode sossegar. A gente precisa buscar essas disciplinas espirituais. E se a gente caminhar por esse caminho, sentindo esse fervor no coração, é porque nós estamos no caminho certo. Agora, quando a igreja perde o foco, perde a constância, e a igreja somos nós, perde o sentido de urgência, perde o amor pelas pessoas, esse é um sinal de alerta. Talvez seja o sinal de que a igreja, nós estejamos sendo consumidos pelos valores desse mundo e pelas doutrinas dos demônios e pelos falsos profetas. Que Deus possa guardar o nosso coração. Que Deus possa trazer alegria para o meu coração e para o seu coração. Principalmente quando a gente trabalhar e o Espírito Santo tocar no coração de pessoas e a gente conseguir contemplar que essas pessoas vieram a Cristo. Isso precisa trazer alegria e júbilo ao meu coração e ao seu coração. Eu gostaria de orar, terminar orando, como sempre, chamar os meninos do louvor para cá, para que Deus firmasse essas disciplinas no meu coração e no seu coração. A gente precisa se alimentar da palavra. A gente precisa buscar uma vida piedosa. E a gente precisa trabalhar arduamente para que pessoas venham a Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela sua palavra, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Deus, nós queremos te pedir para que essa palavra do apóstolo Paulo a Timóteo se aplique a cada um de nós. Que a gente tenha, sim, o desejo no nosso coração de crescermos, de amadurecermos na fé. A partir do momento que nós nos alimentarmos da palavra. É a tua palavra que vai nos nutrir, que nos alimenta. É a tua palavra que nos faz crescer, a ter uma visão ampla daquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Deus, ajuda a gente para que a gente possa se exercitar, não somente fisicamente, que é bom, mas principalmente espiritualmente, a vida devocional, a busca pelo Senhor, a comunhão com o irmão, a comunhão contigo. Deus, que a gente possa viver com um desejo profundo no nosso coração, da gente viver uma vida de santidade, da gente viver uma vida sem pecados, da gente viver uma vida que a gente não vem entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Muito pelo contrário. Que a nossa vida seja um motivo de grande alegria para o Senhor. Deus, que a gente possa trabalhar arduamente. O que a gente tem de melhor é Cristo. O que a gente tem de mais urgente para fazer e anunciar é a mensagem do Evangelho. E quando a gente olha à nossa volta, a gente tem amigos que não vivem a vida de Cristo. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos não conhecem a Cristo. E é nesse tempo, é agora que a gente tem a oportunidade de trabalhar. E trabalhar arduamente para que essas pessoas cheguem a conhecer não somente o Salvador, mas entregar a sua vida a esse Salvador que se entregou na cruz por nós.
Muitas pessoas ouvem falar de Jesus. Muitas pessoas ouviram falar que existe um Salvador, mas ainda não se entregaram completamente a Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz por nós. E ajuda a gente, Senhor, a descansar, a ter esperança no Deus vivo. A gente trabalha crendo que o Senhor está pronto para fazer frutificar tudo aquilo que a gente vem semeando ao longo das nossas vidas. Então, Senhor, aplica isso a nós. Que essa seja uma igreja assim, que se importa, uma igreja com foco, uma igreja constante, uma igreja com sentimento de urgência, uma igreja que se capacita, que se exercita espiritualmente, para que nesse ano de 2024 a gente possa ganhar pessoas para Cristo, pois essa é a missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Ajuda a gente, Senhor, capacita a gente, aplica essa palavra ao nosso coração, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé? Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
orar para terminar, irmãos? Queria agradecer mais uma vez os irmãos que estiveram de manhã com a gente. Obrigado pela presença, pelo apoio. Foi um momento especial, abençoador que a gente viveu juntos. Que Deus continue abençoando você, sua casa, a igreja. Vamos orar? Deus, leva a gente na tua paz. Dá pra gente uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de contentamento. Leva a gente, Senhor, para essa semana de preparação para o retiro. A gente vai estar aqui na nossa semana de oração, às 7 horas. Que todo o tempo a gente esteja com essa motivação no coração de preparar a gente, o nosso próprio coração, para algo melhor e maior que certamente o Senhor tem para a gente. Vai falando com a gente nesses dias, conduzindo a gente através do Teu Espírito Santo. Que em todo tempo a gente possa continuar percebendo que o Senhor está presente, sim, nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, não somente nos momentos de contentamento, que a gente nas pequenas e grandes coisas, a gente continue percebendo que o Senhor é um Deus presente na vida da gente. Então, que essa presença maravilhosa do Senhor continue conosco nesses dias, preparando o nosso coração. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai tão querido, e todas as virtudes do Espírito Santo, o refrigério que o Espírito Santo dá, a provisão, o entendimento, a sabedoria, a paz, a alegria, que todas essas coisas sejam com vocês, irmãos queridos, nesses dias. Seja na sua casa, no seu trabalho, por onde você andar, todos os dias da sua vida, até que Jesus venha para nos buscar. Que seja assim. Amém. Irmãos, boa noite, vão na paz. Antes de você sair, cumprimente nossos visitantes, nossos presbíteros eleitos. Uma semana abençoada para você, tá bom? Deus abençoe.